Tudo bem, doutorzinho? Tudo bem. Quero dar uma sugestão. Você podia colocar mais uma condição nesse encontro. Que cada um dos namorados, dos namorados, que cada um pegue num ombro. Sabe por quê? Porque tem aquela música bonita da Ana Carolina, que eu quero saber em que esquina a sua vida vai cruzar com a minha. Então, as pessoas se cruzam sempre na esquina, então tem que ser uma mão aqui, uma outra aí. Oh, eu só quero saber em qual rua tua vida vai encontrar. Não é assim? Exatamente. Né? Doutor, vamos responder o pessoal? Com certeza. Então vamos lá, o Dr. Paulo está aqui, como sempre, nas quartas-feiras, nos servindo de conhecimentos relacionados às plantas medicinais, e a gente adora quando ele vem, a gente aprende muito. E eu escutei esses dias que existem plantas específicas para pessoas acima de 50 anos. Eu não sei se isso é verdade, eu fiquei até meio cética, sabe? Vou perguntar para o doutor, que entende muito. Existem plantas acima dos 50 anos que melhoram a vida dessas pessoas? Existem plantas que vão melhorar a condição de todo mundo. Agora, algumas, como eu disse semana passada, elas são mais indicadas para dar a você uma condição melhor de energia, de disposição. Por exemplo, o gengibre, como, por exemplo, a fáfia, que é o ginseng brasileiro, o ginseng coreano. Como a ginkgo biloba, que é uma planta espetacular, que é a planta que resistiu à bomba atômica de Hiroshima. São plantas mais indicadas para a pessoa acima de 50 anos. Tem até uma pessoa que fez uma pergunta, a gente até vai quebrar um pouco o protocolo e responder ao Antônio, que ele está perguntando sobre cisto no rim. Antônio, essa é uma doença, não é propriamente uma doença, mas é um aspecto mais ou menos patológico de pessoas acima de 50 anos. É mesmo? É. Na verdade, não é nada grave, mas tem um porém. Cisto tanto pode ser simples como pode ser complexo. Se for simples, simplesmente uma bolha dentro dos néfrons. Uma ultrassonografia detecta, tranquilo, a pessoa vai ficar com ela e vai morrer com ela. Se ela sangrar, tem alguns tratamentos, ela vai poder tomar, na pergunta dele, na sua, Antônio, vai poder tomar porangaba, para aumentar a atividade do seu rim e evitar a formação de outros cistos. Por outro lado, se você tiver um cisto complexo, a recomendação médica é que você faça tomografia computadorizada ou ressonância magnética, porque muitas vezes esse cisto, embora possa ser benigno, ele também pode ser confundido com um câncer de rim. Nossa. Então, tem uma distinção importante aí. Uma é simples de detectar, não causa nenhum problema. O outro pode ser uma doença complexa, séria, que precisa detectar precocemente. Nas duas coisas ou nos dois problemas, você pode tomar plantas que são diuréticas, que estimulam o rim e evitam a formação de outros cistos. Como eu disse, é uma doença que começa a acontecer e ocorrer nas pessoas a partir de 50 anos. Então, não que existem plantas medicinais que são específicas para as pessoas acima de 50, claro mas existem problemas que ocorrem depois de 50. Sem dúvida. E daí as plantas são mais adequadas para a idade. Exatamente. Entendi. Então vamos lá, vamos adiante. Agora vamos voltar para a Sônia, que é a primeira da lista. A Sônia está na lista aqui. Calma, Sônia, vou te responder agora. Sônia, você está perguntando? Aça-peixe serve para limpar impurezas do fígado e faz bem para sinusite? Aça-peixe? Aça-peixe é uma planta medicinal que ela tem uma função expectorante, balsâmica, é bom para aliviar a febre, mas ela não tem essa atividade sobre o fígado. Veja bem, essa expressão sua não é adequada. Impurezas, na verdade, não são o que o fígado recebe. O fígado tem a função de fazer filtragem, então todo alimento mais gorduroso vai parar no fígado. Se você começa a ter uma grande quantidade de gordura e outras substâncias no fígado, você sobrecarrega ele. A gente recomenda que quando você tem, por exemplo, uma função hepática comprometida, você possa tomar uma planta que vai estimular o que seja um tônico, que dá energia para o fígado. Melhor sugestão que a gente conhece é alcachofra. A abanaba também é uma excelente opção, porque o fígado, quando ele está lidando com muita gordura ou com muito carboidrato, ele começa a formar a famosa esteatose, que é chamada de gordura no fígado, e isso é sério. Então, alcachofra e banaba é uma excelente opção. O aça-peixe é uma planta medicinal que dá um mel espetacular, expectorante, delicioso. Inclusive, eu tenho em casa esse mel do aça-peixe. Se você puder comprar, compra. Como eu disse, o aça-peixe não é indicado para esses dois problemas que você me perguntou. Para sinusite, ele pode ajudar
exatamente porque ele vai ajudar a baixar a febre. Mas aquela inflamação dos seios nasais, que você tem uma dor em toda a parte frontal da cabeça, a Oaça-Peixe não é a melhor indicação para isso. Tá. A Fátima pergunta, losna é bom para o câncer e para emagrecer? Como faz e onde encontra? A losna tem uma função aperitiva, ela é uma planta usada há muito tempo, ela pode ser alucinógena, no uso contínuo prolongado pode causar intoxicação. Van Gogh, aquele famoso pintor, que tinha crise de loucura e pintava coisas lindíssimas, mas na época absurdas, ele tomava muita losna. Sério? É. Tem outros artistas que tomam. Então, a gente não recomenda que você tome losna sistematicamente. Ela pode realmente ajudar você a perder peso, mas não é uma coisa expressiva. Em função desses casos de intoxicação, é melhor você tomar com cuidado e, eventualmente, inclusive tem uma bebida, aquela bebida avermelhada chamada vermute, aquilo tem como base, a coisa amarga é a losna. A losna. Ô, gente, toma esse negócio então não. Para emagrecer, tem a porangaba que emagrece muito mais. Exatamente. Só aproveitando... Quem? Essa pergunta da losna. Tem uma planta, desculpa, Fátima, tem uma planta prima, veja bem, da losna que tem estudos para câncer. A losna não tem nenhum estudo que ela possa curar câncer, ok? Perfeito. A Augusta pergunta, para que serve a espinheira santa e o hibiscus? A espinheira santa é uma das plantas mais estudadas no Brasil para tratamento de gastrite e úlcera, para controlar inclusive aquela bactéria envolvida em câncer de estômago, que é Helicobacter pylori. O hibiscus é uma planta diurética, é uma planta que em processo de emagrecimento ela ajuda a você a perder aquele excesso de líquido que a tendência normal das mulheres terem. Verdade. O hibiscus também tem uma ação antioxidante muito forte e você pode tomar o hibiscus, você mesmo toma de vez em quando, é muito gostoso. O hibiscus tem a vantagem de que ele te dá um certo estímulo, um certo ânimo e não tem cafeína, que às vezes para algumas pessoas causam efeitos colaterais, como exatamente. Fica elétrico demais, né? Isso. Eu adoro hibiscus, é azedinho, uma delícia. A cida, que é uma planta para enxaqueca. Cida, uma das opções que a gente conhece, que é usada há mais de século, é a artemisia. O artemísio, como algumas pessoas falam erroneamente. Artemisia. É uma margaridinha, parece uma camomila, é corruptela. É uma forma meio errada de falar. É artemisia. Artemisia. Tá. Você pode procurar nessas casas que vendem produtos naturais e é uma excelente opção. Exatamente, faz o chá. Tá. A Maria pergunta, o que pode substituir o álcool para fazer as tinturas? Porque ela é alérgica ao álcool. Maria, se você está pensando no álcool de limpeza, você pode pensar no álcool de cereais, que ele tem menos compostos tóxicos e você pode experimentar. Deixa eu só explicar uma coisa, porque às vezes o pessoal liga agora e fala assim, o que eles estão falando de álcool, não é planta? O Dr. Paulo sempre fala que às vezes uma imersão da planta no álcool é chamado de tintura. Isso. Então, isso é a tintura, tá? É um álcool, você pega o álcool lá, álcool normal, né, doutor? Isso. Coloca as folhas lá, deixa de um dia para o outro e daí você usa, passa nos locais, não é para beber não, passa em cima da pele, não é, doutor? A tintura vem do nome que quando você coloca uma folha, alguma substância dentro de um álcool ou outra substância que vai fazer diluição, mesmo um chá, ela pega cor, então ela fica como uma tinta. Bem, se você quer tirar a substância da planta que é solúvel em gordura, você precisa de uma substância que faça essa extração. Você pode usar um álcool, nós recomendamos o álcool de cereais, que é 3 a 4 vezes mais caro que o álcool comum que a gente usa para limpeza. Na falta do álcool, você pode usar uma bebida alcoólica, por exemplo, cachaça, que também tem álcool. Na verdade, álcool tem todas as bebidas. Cerveja, cachaça, vinho, uísque, vodka, etc. Se o teu problema é o álcool, se você pensa em ingerir, você pode pensar em cachaça, que é uma boa opção, com esse frio, fazer um quentão. Você pode pensar no vinho, você pode pensar na vodka, pode pensar em qualquer outra bebida alcoólica. Se for para você passar, você pode também extrair com esses álcoois, ou até você pode diluir, você colocar na cachaça e depois você vai passar na pele. Mas não vai ter problema nenhum. Ela tendo alergia ao álcool, ela vai conseguir fazer isso? Se ela tiver uma alergia a qualquer
mínima quantidade de álcool, aí você vai ter problema. Aí você vai ter que usar um outro processo, aí você vai ter que usar, por exemplo, álcool glicólico ou outra substância que extrai a substância ativa, que no caso, quando não é em água, tem que ser uma tintura em substâncias alcoólicas. A Márcia, ela quer uma planta para verruga plantar. Márcia, Verruga no uma pé. boa opção é o aveloz e uma planta que nós falamos semana passada, que é a janaúba, ou leiteiro da Amazônia. Eles têm um leite cáustico, que você pega aquele leite, depois que você lavar o pé, você põe em cima da verruga e deixa ele ali até ele secar. Que ele vai fazer uma ação cáustica e vai ir comendo aos pouquinhos a verruga e vai desaparecer. Ó, que legal. A Nereide, que é uma planta para anemia. Nereide, tem duas opções muito interessantes. Anemia você pode tratar com tanchagem, você pode até fazer a salada, se você conseguir comer, é um gosto um pouquinho estranho, muito fibroso, mas você pode fazer o chá. Ou dente de leão, que também facilmente você encontra agora. Todos os vegetais que a gente come têm muito ferro. Às vezes o teu problema de anemia não está relacionado à falta de ferro. Às vezes você precisa verificar por análise de sangue se você está com deficiência de vitamina B12. Sem vitamina B12, que é uma vitamina que vem de fonte animal, se você não tiver a vitamina B12, os seus glóbulos vermelhos não amadurecem. Sem eles amadurecerem, eles não pegam a atividade que eles precisam. Então, é preciso checar isso. Eu estou falando isso porque meu sogro come muito bem, come verdura e estava com uma anemia muito grave e foi detectar que o problema dele estava sendo devido à falta de vitamina B12. E eu fiz um estudo mais profundo e vale a pena chamar a atenção dos diabéticos que tomam aquela substância chamada metformina. Ele tomou por 8 anos essa metformina e a gente achou estudos nos Estados Unidos e aqui no Brasil dizendo que essa substância ela pode causar uma inflamação no pâncreas. O pâncreas, uma vez comprometido, ele começa a ter um problema de absorção da vitamina B12. Resultado, a pessoa vai ter indiretamente, tratando uma doença que é a diabetes, tendo uma outra doença que às vezes não é tão séria, mas que compromete a qualidade de vida. Porque se você tem anemia, você não tem ânimo. Você tem cansaço, você só quer dormir. Então, plantas para anemia, você tem muitas e comendo verdura, comendo couve, fazendo suco verde, o que é excelente. Aquelas plantas que a gente traz aqui, lemongrass, cidró, mas se puder, verifica como é que está a sua vitamina B12. Viu, Nereide? Tem que comer fonte animal aí, leite, ovos, iogurte, carnes, peixes, tá bom? Doutor, muito obrigada, até semana que vem. Até. Obrigada, querido.